Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo e hoje vou estar mostrando a vocês como que eu faço o encolhimento de tecido de fibras naturais, como uma viscose, por exemplo, algodão, os tricolines, né? O linho, tá? Então esses tecidos que eu vou estar fazendo isso hoje são de linho. E aí eu vou mostrar, mas o procedimento é o mesmo para todos esses tecidos que eu falei para vocês, tá bom? Que são de fibras, que contém, né? Às vezes não é 100%, mas que contém a grande parte ali de uma fibra natural. E aí, quando a gente faz a peça sem lavar o tecido, sem molhar, e depois que a pessoa lava, essa peça pode não servir. Então isso é muito chato. Então eu gosto de molhar o tecido, principalmente quando a roupa fica ali de um tamanho bem ajustado, uma peça que vai ser bem ajustada ao corpo. Se a gente fizer sem molhar e depois que a pessoa levar para casa e molhar o tecido, o que acontece? Essa roupa não vai servir. Então eu gosto de molhar. Às vezes eu peço para cliente molhar antes, tá? Trazer para mim. Ou se a pessoa já traz, né? Sem estar falando ali que tecido que é, eu faço esse trabalho, tá bom? Mas geralmente eu peço para a cliente já trazer ele lavado. Então, bora lá, minha gente. Primeiramente, eu coloco água em um recipiente. Aqui no caso, eu coloquei no tanque. Eu coloco o tanto suficiente, né, para cobrir o tecido. Aí eu coloco um pouquinho de sabão. Aqui eu tô usando sabão em pó mesmo, tá? Mas bem pouquinho. Dissolvo bem, tá? Para não correr risco de ficar algum gruminho e manchar a peça, o tecido no caso, né? Aí eu certifico aqui, ó, que o tecido foi totalmente mergulhado na água, porque às vezes fica ali dobradinho e não entra água na fibra. Então eu abro um pouco aqui, ó, certifico de que entrou água em todo o tecido. Aí eu dou mais aquela dobrada direitinho de novo. Não coloco o tecido todo ali amassado, porque depois vai ficar amassado, vai ficar aquele aspecto de tecido lavado. Não é legal, tá bom? Então eu deixo aqui, ó. Agora eu vim para o outro, coloquei aqui no baldinho, coloquei um pouquinho de sabão em pó, mas bem pouquinho mesmo, que vocês podem ver aqui, ó, que nem espuma tá fazendo direito. Mas o sabão, gente, ajuda no encolhimento, só a água não resolve muito não. Então, eu fiz a mesma coisa, ó, abri, certifiquei se tá ali com água em todo o tecido, tá vendo? Aí sim eu dou aquela ajeitada novamente, né? Faço uma dobra ali para ficar direitinho e mergulho ali na água, deixo ali por um tempo, por umas 2 horas ou mais, tá? O mínimo 2 horas. Aí o que eu faço? Eu enxago, por quê? Porque tava com um pouquinho de sabão. Aí sim, eu não vou torcer e não vou colocar na máquina, tá bom? Não, eu não faço isso. Eu deixo escorrendo aqui, ó. Eu dou uma espremida nele, deixo escorrendo aqui no tanque. Não levo pra máquina, tá? E nem torço. Porque senão vai ali fazer ali com que as fibras ficam toda torcida e na hora de fazer a peça dá trabalho. Então eu deixo escorrendo. Aí sim eu vou levar pro varal, tá? Depois que eu deixo escorrendo bem, aí eu levo pro varal. Aqui eu vou deixar uma longe da outra, porque pode correr risco que essa daqui solta um pouquinho de tinta. Ah, e uma dica, no caso de tecido que solta tinta, a gente pode estar colocando um pouquinho de sal na água ou um pouco de vinagre, tá bom? Que ajuda bastante a fixar as cores. Aí, o que a gente faz? A gente leva pro varal. Os tecidos, claro, a gente pode deixar secar no sol, mas o de cor não, a gente deixa na sombra. Então, aqui como estão os dois juntos, eu vou deixar secando na sombra, tá? Ó, aqui vai ficar até secar, só que é o seguinte, a gente tem que colocar o tecido retinho, bonitinho. Aqui eu dobrei ele porque o varal é de chão, então não tinha espaço. Mas se tiver um varal grande, pode abrir ele, mas deixar ele retinho, as pontas certinhas para que esse tecido não fique torcido, tá bom? A gente tem que fazer isso com o maior cuidado. Quanto mais reto possível, deixar esse tecido secando. Então, em muitos casos, gente, eu mesma prefiro fazer esse trabalho, tá bom? Porque mesmo que a gente explique para a cliente, vai que ela não entenda e faça tudo do contrário, e daí depois vai dar trabalho para a gente fazer o corte da peça. Então, eu mesma prefiro fazer.
Então esse foi o vídeo de hoje, espero vocês nos próximos e tchau, tchau!